Olá, sejam todos muito bem-vindos à aula de revisão em Cariologia e Odontopediatria que a Odon Concurso está trazendo aqui para vocês hoje da banca da FAUEL. Essa aula vai constar com 10 questões de diversos assuntos bastante interessantes, bastante relevantes e o mais importante, bastante frequentes também nas provas da FAUEL. Inclusive na prova que vai acontecer agora no mês de março, que vai ser bastante importante para vocês. Então, já fizeram vários estudos, já viram muitas coisas, mas essa aula de hoje vai tentar trazer para vocês aquilo que é mais interessante quando nós pensamos na prova da FAUEL. Vai ser um prazer acompanhar vocês nessa jornada. Meu nome é Juliana Benini Valé, eu sou professora aqui do Odon Concursos, também sou mestre e doutoranda em odontologia. E vamos então para a aula, que é o mais importante para a gente hoje, aquilo que nós tanto aguardamos. Vamos lá. Os objetivos, então, dessa aula serão discutir os assuntos mais frequentes envolvendo tanto a cariologia quanto a odontopediatria, quando nós pensamos nessa banca da FAUEL, e também relembrar diversas dicas e macetes para a resolução de exercícios, que poderão ser utilizadas nessa prova, mas também poderão ser utilizadas em várias outras provas de concurso e, consequentemente, é sempre um conhecimento bastante interessante para nós termos. Então, a primeira questão que nós vamos abordar aqui é uma questão recente, bastante recente, da Prefeitura de Cambé, no Paraná, dessa banca da FAUEL, e o enunciado da questão diz assim: quais são os principais fatores envolvidos na etiologia da cárie dentária? E daí eles apresentam um monte, mas um monte mesmo, de fatores, desde traumatismo dentário, deficiência de cálcio na dieta, até alterações hormonais, má oclusão, consumo de alimentos pegajosos e até, pasmem, escovação excessiva. Além disso, nós também temos bactérias cariogênicas, presença de biofilme, falta de água, enfim. Quando a gente olha essa sopa de informações aqui nas questões, nas alternativas, a gente sempre fica um pouco na dúvida. Então, antes de tudo, a gente tem que focar puxando o conteúdo que realmente interessa a gente. Ao invés de eu ler diretamente as alternativas, já buscando ali uma resposta certa ou errada, vamos primeiro tentar, na nossa cabeça, trazer esse assunto da etiologia da cárie dentária. Então você pensa, cárie, o que eu tenho que lembrar? E o que você tem que lembrar é justamente nesse diagrama aqui que nós apresentamos, no qual nós temos nessas primeiras três bolinhas aqui, nessa azul, a vermelha e a amarela, nós vamos discutir os fatores primários da doença cárie. Então a cárie ela não acontece se nós não tivermos o hospedeiro, a microbiota e o substrato. Então, dentro dessa união entre o hospedeiro, a microbiota e o substrato, é que a gente tem a possibilidade de desenvolver a doença cárie. Quando nós pensamos em hospedeiro, nós temos que pensar no dente, e aí quando a gente pensa no dente, nós pensamos em sua morfologia, na idade que a pessoa tem, se tem dentes em erupção ou não, se é uma pessoa, um adulto ou se é uma criança um pouco mais jovem, ou mesmo um jovem adulto ali, perto do fim da adolescência, começo da maturidade. A gente tem que lembrar, tem algum dente naquele momento que está vindo, que pode atrapalhar um pouco a escovação, que pode deixar a gengiva mais sensível. Nós também temos que pensar na calcificação. Ele é um dente que já está ali prontinho, tudo certo, sem nenhuma alteração de esmalte ou de dentina, ou ele é um dente afetado por alguma condição que favoreça, por exemplo, a proliferação de cárie, a ocorrência de cárie. Então, sei lá, um dente com hipomineralização, molar incisivo, ou mesmo um dente que já tem ali uma fratura estrutural importante, uma exposição de dentina ou de raiz, pensando ali num dente com a gengiva um pouco mais retraída, certo? Então, isso é muito importante nós pensarmos do hospedeiro. Mas, além disso, a gente também deve considerar a capacidade tampão e a quantidade de saliva que esse paciente apresenta. Ele é um paciente que não tem nenhuma alteração ali fisiológica, que diminui a quantidade de saliva disponível na boca dele, ou ele ou que tem uma alteração ali na capacidade tampão dela, ou ele é um paciente imunossuprimido, ele é um paciente radioterápico, que pode ter ali uma dificuldade maior de interpretar, com eficiência utilizar a saliva, tanto para essa questão da capacidade de tampão, quanto mesmo pela quantidade que ele apresenta. Além disso, ele é um paciente que apresenta o uso de flúor constante, ele bebe água fluoretada, ele escova o dente com pasta fluoretada, ele usa enxaguantes fluoretados. Tudo isso a gente também tem que avaliar, porque a gente já sabe que o flúor é muito importante na prevenção e no controle da doença cárie. Além disso, o último ponto que vale sempre a pena a gente pensar é no sistema imune desse paciente. Como que está o sistema imune dele, como que ele
tem se alimentado, como ele tem dormido, ele tem ali alguma deficiência bastante importante no controle de micro-organismos, ele está tendo candidíase com frequência, ou enfim, todas essas avaliações elas devem ser globais e devem sempre constar na nossa avaliação do hospedeiro. Daí a importância da gente fazer uma anamnese bem interessante, bem direcionada, que vai favorecer a nossa compreensão desse assunto depois. Em questão de microbiota, o que nós temos que pensar? Qual é a composição da microbiota? Qual é a fase de infecção que ele se encontra? É difícil a gente imaginar, sem conhecer, né, o paciente, qual é o tipo de microbiota que ele pode vir a apresentar. Então, o que a gente na prática tem que pensar em relação a isso? Quão espesso ou quão maduro está esse biofilme? A gente olha para a boca do paciente, a gente já vê biofilme aqui na região antero-superior, então de canino a canino, por exemplo, sem precisar curar, ou a gente só vê quando a gente mistura fucsina, e mesmo assim nas interproximais, na distal dos últimos dentes, que dificultam ali, né, um pouquinho mais esse processo de remoção do biofilme, certo? Então isso é o que a gente vai avaliar mais, porque a composição mesmo, o tipo de micro-organismos que estão presentes na boca, são muito variados, né? Então o que a gente tem que pensar é lembrar na nossa cabeça da colonização inicial, quais são os tipos de micro-organismos que estão nessa fase, se eles têm um potencial patogênico ou não, quais são os secundários, que daí seriam já uma colonização um pouco mais tardia, enfim, é ver a espessura e a presença de biofilme. O outro ponto é o substrato. Substrato vem basicamente da ideia da dieta. Então, qual é o tipo de dieta que esse paciente usa? É uma dieta mais pastosa? É uma dieta mais dura? É uma dieta mais rica em carboidratos, principalmente na sacarose? Ou ela é uma alimentação mais equilibrada, que inclui diversos grupos, enfim, tanto parte vegetal quanto frutas, qualquer uma delas. Então a gente também tem que se importar, né, se preocupar com isso e também com a retentividade, ou seja, existe algum lugar que esse substrato pode ficar mais paradinho, que tenha mais dificuldade de higienização, a gente também tem que considerar isso. Além de tudo, tem dois fatores que eles são muito modulantes, né, moduladores na realidade dessa associação entre os fatores primários, e são eles o tempo, que envolve muito a questão da microbiota, né? Quanto tempo aquela microbiota está ali em contato, quanto tempo esse substrato está ali em contato, quanto tempo faz que esse hospedeiro, né, que esse paciente não vem até nós, dentistas, para fazer uma higienização, uma limpeza, receber uma orientação, enfim. E também a higiene bucal. Esse paciente, ele executa corretamente, né, a higienização, utiliza escova de dente, tudo bonitinho, escova quantas vezes ao dia, com que frequência, com que tipo de material. Então, tudo isso deve ser considerado quando nós pensamos em cárie dentária. Mas daí você fala, nossa, Juliana, mas eu vou ter que lembrar de tudo isso lendo o enunciado? Não, isso daí tem que ficar claro na sua cabeça que faz parte do assunto de cárie dentária. Então, quando você lê o termo etiologia de cárie dentária, né, os termos etiologia de cárie dentária num enunciado, esse diagrama ele tem que passar pela cabeça de vocês, para que vocês consigam já lembrar daquilo que realmente importa. Além desses fatores primários, a gente também tem 4 fatores secundários que são muito importantes. São eles esses circulados aqui ao redor. Então, o nível socioeconômico, a escolaridade, principalmente da mãe, mas toda a família, do cuidador principal, né? E a gente normalmente diz a mãe porque costuma ser, mas também do pai, dos avós, enfim, de quem fica ali com a criança. O grau de conhecimento, e aqui é importante a gente entender que conhecimento é diferente de informação. A gente fala que o conhecimento é a informação processada. Então, ele já recebeu, provavelmente, em algum momento, a informação de que escovar o dente é importante, de que passar flúor é importante, mas ele conseguiu transformar aquela informação em conhecimento, ele conseguiu processar e absorver esse conhecimento. Então, isso é muito importante da gente considerar. Além disso, o comportamento. Como é o comportamento das pessoas que estão ao redor daquele ser humano, né? As pessoas, em geral, têm o hábito de escovar o dente depois do almoço, ou todo mundo passa? É uma família que sempre reclamou para escovar o dente e fala, ai, que saco escovar o dente, e aí isso passa para todo mundo detesta escovar o dente, ou ir ao dentista, ou, enfim, deixar de comer açúcar, qualquer um desses itens? Sim? Então, a gente tem que considerar também esses fatores secundários como moduladores dos fatores primários. Mas a cárie, ela de fato não acontece sem a presença do hospedeiro, da microbiota e do substrato. Muito bem. Opa, perdão, aqui passei uma a mais. Então, em questão da saliva, a gente também, né, comentou já sobre isso, mas a gente tem que pensar na capacidade tampão dessa saliva. O que é a capacidade tampão? É a habilidade de
neutralizar os ácidos que são formados ali pelos micro-organismos no momento da nossa ingestão, seja da dieta convencional, seja de doces ou sacarose de uma forma geral, beleza? Também devemos pensar na frequência de ingestão. Então, essa pessoa, ela come doce, certo? Todos nós comemos. Mas quantas vezes ao dia essa pessoa come doce? Ela come uma vez depois do almoço? Ou ela come, sei lá, 3, 4 vezes no período da tarde? Ou ela toma aquele cafezinho cheio de açúcar 5, 6 vezes ao dia? Então, tudo isso a gente tem que pensar. Porque no caso do café, não é o café que gera, né, nenhum tipo de influência na cárie. Mas sim a frequência de açúcar, né, presente ali naquele copinho de café que vai sendo ingerido no decorrer do dia. Além disso, a questão do fluxo salivar. Se a saliva tem essa importante função de neutralizar os ácidos, que é representado por essa curva de Stephen, então, se a gente não tem um fluxo salivar adequado, claramente essa capacidade de tampão também vai ser afetada. Aqui na curva de Stephen, então, nós temos uma demonstração, né, da redução do pH depois da ingestão de alimentos, e aí com 5 minutos ele começa levemente a voltar. Essa parte aqui laranjinha é justamente o momento em que o seu dente ele está mais disposto, mais suscetível à desmineralização, né? A formação de um primeiro estágio ali de desmineralização do tecido mineralizado para posteriormente virar uma lesão de cárie. Então, se a gente acelera esse processo, se faz a curva de Stephen ficar mais estreitinha, que é a questão da capacidade de tampão da saliva, então a gente claramente vai conseguir ter menos tempo nesse risco de desmineralização e, consequente, um menor risco também de incidência de cárie. Então, voltando à questão 1, vamos analisar agora cada uma das alternativas e a gente vai eliminando aquilo que a gente já revisou, que não tem nada a ver com a etiologia da cárie dentária. Então, vamos lá. Traumatismo dental, deficiência de cálcio na dieta, tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas e doenças periodontais. Algum deles, e quando a gente pensa em etiologia, a gente pensa em fatores primários, principalmente, tá? Mas também pode abordar ali um pouquinho para os fatores secundários. Alguns desses itens, qualquer um deles, apresenta minimamente uma relação com a quantidade, com o tipo de micro-organismos ou com a frequência do substrato? Não, né? Traumatismo dental não tem nada a ver, a questão de bater tem a ver mais com diagnóstico pulpar, mas nada além disso, assim, para essa parte de cárie não nos interessa muito. Deficiência de cálcio na dieta seria interessante caso isso desse ali uma alteração na morfologia, na calcificação daquele elemento dentário. Mas a gente tem que lembrar que o dente ele é formado ainda na cavidade, nos primeiros anos de vida, né, os permanentes, e os tecidos ainda no período intrauterino. Então, essa deficiência de cálcio na dieta, ela não tem que ser naquele momento, ela tem que ser na época de calcificação dos dentes. Então, também não tem uma relação muito direta, não. O tabagismo, ele favorece muito mais a questão das doenças periodontais e o consumo de bebida alcoólica também não tem muito a ver com a cárie, apenas porque algumas bebidas possuem uma quantidade grande de açúcar, mas daí é história para outro momento. Beleza, então a gente já sabe que a alternativa A não é uma alternativa válida. Aí nós vamos para a alternativa B. Defeitos estruturais do esmalte dentário. Sim, de fato, a morfologia do dente pode interferir, embora ele não seja um dos fatores ali imediatamente primários que a gente lembre, né? Mas vamos ver o resto. Fatores genéticos. Fatores genéticos já não tem muito a ver com a cárie dentária, né? A gente sabe que é muito mais comportamental do que genético. Falta de vitamina D não tem nenhuma relação. Consumo de alimentos ácidos é mais interessante quando a gente pensa em erosão, né? Assim, não é tão voltado para a questão da cárie. E estresse oxidativo também não tem nada a ver. Então a gente já entendeu que a alternativa B também está fora de jogada. Já a alternativa C. Presença de biofilme oral, falta de ingestão de água, uso prolongado de antibióticos, alta exposição ao flúor e alta ingestão de fibras. Vamos lá, presença de biofilme oral? Beleza, só que a gente tem que lembrar de que sempre existe biofilme na cavidade oral. O que a gente tem que evitar é justamente as bactérias que causam malefícios para o nosso organismo. Então, ter biofilme não é problema, o problema é ter um biofilme espesso. Então, presença de biofilme na cavidade oral até poderia ser, mas a falta de ingestão de água não tem muito a ver, porque é claro que a gente tem o flúor presente na água, mas a função principal da água não é prevenir a cárie. Então, isso também está fora de jogada. Uso prolongado de antibióticos, e aqui a gente já aproveita para lembrar que os antibióticos por si só não são causadores de cárie.
Porém, o açúcar colocado na composição dele, principalmente daqueles infantis, que visam facilitar a administração, né, desse medicamento para a criança, aí sim eles são um problema. Se a gente, toda vez que a criança usa o antibiótico, a gente nunca escova o dente dela, tem uma grande chance dele acumular ali na superfície. E se ela faz uso constante, né, de antibióticos, então ele usou essa semana que vem já tá ruim de novo, a gente também pode pensar numa oferta excessiva de sacarose. Mas ela também não é considerada um dos fatores etiológicos. Alta exposição do flúor, na verdade isso ajuda, né? Ele não causa a cárie, isso diminui o risco de cárie. E alta ingestão de fibras não tem nada a ver com a odontologia diretamente, né? Tem a ver muito mais com o bem-estar geral do nosso paciente. Má oclusão dental. Má oclusão ela até poderia favorecer ali um acúmulo de biofilme em alguma região ou outra um pouco mais difícil, mas ela não faz parte da etiologia principal da cárie dentária. Consumo de alimentos pegajosos. Não, porque o problema não é ele ser pegajoso, o problema é ele ser doce, certo? Ou a possuir algum grau de açúcar escondido. Por exemplo, quiabo é uma comida pegajosa, mas ela não tem o menor potencial cariogênico, porque a gente não prepara quiabo com nada que estimule através do substrato a ocorrência de cárie. Escovação excessiva. Eu acho que eu nunca vi um problema associado a dente por escovação excessiva. Já vi, assim, um desgaste superficial quando você usa carvão ativado, enfim, esse tipo de material. Mas em relação a cárie, eu nunca vi. Eu já vi também machucar a gengiva, enfim, prejudicar pacientes que tenham periodontite, mas não pacientes que tenham cárie. Então, uso de enxaguantes bucais alcoólicos? Não, pode ser sem álcool também, o grande lance é o flúor, e além disso, o bochecho por si só não tem a capacidade de prevenir a cárie, apenas a remoção mecânica. E alterações hormonais, de fato, podem ali alterar o fluxo salivar, mas tudo isso é modificação da etiologia real. Aí nós vamos para a alternativa E, então, bactérias cariogênicas, sim, porque se a gente tem bactérias que causam a cárie, a gente tem uma tendência a ela existir. Consumo excessivo de açúcares fermentáveis, sim, entra ali na parte de substrato. Baixa exposição ao flúor, também entra na parte comportamental, assim como a higiene oral inadequada. E daí a falta de salivação, que também diminui a quantidade disponível de saliva, o que altera também a sua capacidade de tampão. Consequentemente, a resposta para essa questão é a alternativa E. Então, os principais fatores da etiologia da cárie dentária são bactérias cariogênicas, consumo excessivo de açúcares fermentáveis, baixa exposição a flúor, higiene oral inadequada e, é claro, a falta de salivação. Muito bem. Partindo agora então para a questão 2, que é uma questão da banca de 2021, da Prefeitura de Maringá, no Paraná também. O enunciado diz assim: uma criança de 4 anos de idade sofreu uma queda e fraturou o elemento dentário 51, envolvendo esmalte e dentina, além de ter havido também uma exposição da polpa. Também ocorreu lesão das estruturas de sustentação do dente, com mobilidade anormal, mas sem deslocamento. Assim, a criança sofreu respectivamente lesões do tipo: aí eles têm fratura de esmalte e dentina, fratura complicada da coroa, subluxação ou concussão, em diferentes rearranjos. Então vamos lá. Lembrando de trauma, o que nós temos que pensar quando a gente lembra de uma lesão traumática ou de traumas, certo? Pode ter acontecido uma lesão das estruturas dentárias mineralizadas e também da polpa. Quando acontece isso, nós temos que considerar, daí, quando ocorre a trinca do esmalte, que é uma fratura incompleta do esmalte, ou seja, sem grande perda de substância, é uma fratura que fica restrita ao esmalte, é uma lasquinha, por assim dizer, do esmalte. Além disso, nós temos a fratura não complicada da coroa, também chamada de fratura de esmalte e dentina, porque daí essa fratura, ela se limita, como a gente pode ver aqui nessa segunda imagem, a esmalte e a dentina, mas sem exposição pulpar. Depois nós temos a fratura complicada da coroa, que afeta esmalte e dentina e também expõe a polpa, é essa terceira possibilidade aqui. Daí nós temos a mais complicada, por assim dizer, uma das mais complicadas, que é a fratura de coroa e raiz. Nela, a quebra, tá vendo? Ela acontece de forma quase vertical, atingindo coroa, né, toda, então esmalte, dentina e polpa da coroa, e também uma parte, um fragmento da raiz.
Esse aqui normalmente tem uma necessidade, né? A partir, na verdade, da exposição da polpa, a gente já começa a considerar a possibilidade de fazer um tratamento endodôntico, porque essa polpa provavelmente não vai aguentar ali a contaminação, né? O impacto que foi causado nela. E nós também temos a fratura de raiz, que não está representada aqui nesse slide, mas ela pode ser tanto horizontal, então quebrando ali, né, fraturando a raiz de forma horizontal, quanto vertical. A quebra vertical, né, a fratura vertical é sempre mais preocupante pra gente, porque daí existem muitos casos em que a gente não consegue recuperar o dente e teria, no caso, que ser indicado para exodontia. Mas já uma fratura de raiz horizontal, muitas vezes pode ser deixada ali, acompanhada, feito o tratamento endodôntico e ir tocando. Então, essa questão das lesões às estruturas mineralizadas é muito delicado e depende muito de cada uma das possibilidades, né? De cada uma dos casos de cada paciente. E nós também temos as lesões dos tecidos periodontais, que daí, no caso, tem muito mais a ver com a inserção do dente no osso alveolar. Então, quando nós temos uma concussão, são lesões de estrutura dessa sustentação do esmalte, porém que não apresenta nem mobilidade e nem deslocamento, embora claramente ele fica dolorido, ele apresenta ali uma reação à percussão. É a hora que você encosta, bate no dente a criança, ou o adulto, né, mas normalmente a gente encontra esse tipo de lesão traumática mais em criança, que é inclusive a denunciado, a gente encosta no dente e a gente sente mais dor, certo? Então a gente tem uma reação à percussão. Já a subluxação, ocorre essa lesão às estruturas de sustentação com mobilidade anormal, então o dente mexe sem ser a época dele mexer, porque a gente tem que lembrar que quando é dente tecido, ele pode estar numa fase de esfoliação mais avançada, e daí é esperado algum grau de mobilidade. Porém, quando a gente tem esse trauma e a gente sabe que não está na época de pensar em, enfim, uma reabsorção ali da raiz, né, de uma fase ali mais de reabsorção fisiológica para a irrupção do dente permanente, aí sim a gente considera uma mobilidade anormal. Porém, ainda assim, o dente não apresenta nenhum tipo de deslocamento. A luxação intrusiva acontece quando esse deslocamento ele ocorre para dentro, então o dente intrui, ele entra no osso alveolar, seja de cima ou de baixo, provocando então uma fratura comunicativa do alvéolo e também das paredes. Já a luxação extrusiva é um deslocamento ou parcial ou uma avulsão, né, parcial do dente no alvéolo. Então, ou ele desloca para o lado e fica, ou ele sai um pouquinho e é lançado ali, né, para baixo, ele fica mais extruído. Essa luxação extrusiva que mexe lateralmente também pode ser chamada de luxação lateral, tá? Ela pode se apresentar dessa forma também. Mas normalmente, então, é quando o dente ele sofre uma movimentação ou para baixo ou para o lado, considerada luxação extrusiva ou luxação extrusiva e luxação lateral. E o deslocamento completo do dente, também chamado de avulsão, é quando esse dente ele sai totalmente do alvéolo, certo? Ele fica para fora ali da boca. E aí muitas vezes existe a possibilidade de reinserção, mas também pode haver casos em que essa reinserção ela não é viável. Então, sendo assim, a gente não conseguiria mais salvar esse dente. Seria quase como uma exodontia, certo? Muito bem. Considerando isso, então, voltando aqui à nossa questão, nós temos que a criança, né, vamos relembrar aqui o enunciado. A criança, então, sofreu uma queda e fraturou, de fato, o elemento 51, envolvendo esmalte, dentina e polpa. Com isso, a gente já pensa imediatamente numa fratura complicada de coroa. Além disso, também ocorreu a lesão das estruturas de sustentação com mobilidade anormal, ok, mas sem deslocamento. Então, se a gente tem um grau de mobilidade que não deveria acontecer, mas a gente não tem nenhum tipo de deslocamento desse dente, então é o que a gente considera uma subluxação. Dessa forma, a alternativa correta é a alternativa C, fratura complicada de coroa e subluxação. Muito bem, pessoal. Então, a gente já viu sobre cárie e já viu sobre trauma. Agora, nós vamos entrar num outro tema bastante comum que apareceu aqui, por exemplo, na prova de 2020 da Prefeitura de Jaguatipã, também no Paraná. Então, nele fala assim: a técnica de tratamento restaurador atraumático, ou ART, ganhou importância na promoção de saúde, principalmente em crianças. Assinale a alternativa que não está de acordo com essa técnica.
E daí nós temos a possibilidade de isolamento relativo, remoção de dentina infectada, inserção de material restaurador e, após a perda do brilho da superfície do material, faça a compressão digital por 35 minutos. Vamos lembrar então aqui quais são as técnicas, né? Qual é aquilo que é esperado dentro do ART. Então, para a gente conseguir fazer o ART, né, a gente tem que lembrar que ele é uma tática, né, uma forma, né, de tratar lesões cariosas quando a gente não tem acesso à cadeira odontológica, certo? Então ele tem algumas modificações, ele é considerado também uma restauração permanente, mas com algumas modificações de material, de procedimento, certo? Que é quando a gente não tem uma cadeira odontológica disponível. Então, no caso, o tratamento, né, do ART começa com uma profilaxia muito bem feita. Mas você não falou que a gente não tem acesso à cadeira? E pode ser que não tenhamos mesmo. Nesse caso, a profilaxia vai ser feita como? Através da escovação, certo? Aí nós selecionamos o quadrante, levando em conta, claro, a idade do paciente, quando ele for criança, e também o tamanho da cavidade que essa criança apresenta. Além disso, o tempo do profissional também para execução do tratamento. Você começa por um quadrante, faz, depois vai indo para os outros, até que você finalize totalmente os dentes que necessitam dessa intervenção. Uso de cinzéis para ampliar a margem da cavidade quando necessário, porque lembre-se que a gente não tem instrumento rotatório, né, porque nós não temos cadeira. Então, os cinzéis são utilizados justamente para remover esse esmalte sem sustentação. A remoção da dentina, aqui ele fala necrosada, né, baseado nessa fonte que nós retiramos. Mas necrosada eu não diria que seja o certo, é dentina infectada, né, que é aquela dentina que ela é mais... ela não é passível de remineralização, ela tem muito mais micro-organismos, ela é uma dentina um pouco mais enrolada, por assim dizer, né? Um pouco mais difícil da gente pensar. Clinicamente, ela tem aquele aspecto bem amolecido, bem úmido, bem, sabe, que você olha assim, ela parece algo claramente, parece quase um biofilme, né? Então, essa dentina é removida utilizando uma colher de dentina, porém, a dentina afetada, que é aquela dentina que já é um pouco mais dura, embora ela também tenha um contato com os micro-organismos, enfim, essa pode permanecer. Então, a gente remove a dentina com o auxílio da colher de dentina, ou cureta, também chamada, realizando movimentos suaves com o objetivo de remover apenas o tecido amolecido. Depois você separa o bloco de papel e a espátula plástica, onde você vai dispersar a proporção de pó e líquido do cimento de ionômero de vidro, de acordo com o fabricante. Aí você vai aglutinar as partículas de pó no líquido, porque a gente tem que lembrar que o cimento de ionômero de vidro você não mistura ali, você aglutina, né? Porque o processo todo deve gerar em torno de 20 segundos. E o momento exato, né, de inseri-lo na cavidade bucal será quando ele apresentar um ponto de fio. Então você pegou na espátula, deu uma leve levantadinha, ele vai fazer um fiozinho bem fininho. Esse fiozinho fininho é o momento adequado de você inserir esse material na cavidade bucal. Para isso, você vai fazer o isolamento relativo, sendo que o profissional vai ficar sempre bastante atento nessa troca de roletes, para que eles não fiquem encharcados. E também é feito um pré-tratamento com ácido poliacrílico a 10% por 10 a 20 segundos na superfície. Lava e seca bem a cavidade com uma bolinha de algodão. Também coloca daí o material dentro da cavidade, com uma seringa Centrix, por exemplo, ou mesmo com uma espátula de inserção, e você realiza a pressão digital por 4 ou 5 minutos para melhor escoamento, além de diminuir a presença de bolhas. Depois dessa pressão digital por 4 a 5 minutos, a gente vai fazer a remoção dos excessos, sendo importante a gente, caso precise, utilizar o carbono também para ajustar a questão oclusal bem direitinho, além do fio dental também para fazer as interproximais e possíveis tiras de poliéster. Depois da perda do brilho, vamos fazer também uma proteção, seja com verniz ou seja com a vaselina, ou mesmo um esmalte que vai impedir o processo de embebição e cinérese, né? Cinérese e embebição, que é a recepção ou a perda de água para o meio. Muito bem. Voltando então à questão 3, a gente sabe que a técnica de ART ganhou essa importância na saúde bucal, principalmente em crianças. E assinale a alternativa que não está de acordo com essa técnica. Isolamento relativo do campo operatório com algodão? Sim, está lá nas etapas, né, de passo a passo do ART. Remoção da dentina infectada, que é aquela que a gente chamou, né, pela fonte de dentina necrosada? Sim, também.
Inserção no material restaurador na cavidade? Sim, nós colocamos, seja com a Centrix ou com a espátula de inserção. Aí temos lá, após a perda do brilho da superfície do material restaurador, faça a compressão digital por 35 minutos. Não, a gente faz a compressão de 4 a 5 minutos, utilizando vaselina ou esmalte, certo? Assim, a resposta correta da questão 3 é a alternativa D. Após a perda do brilho da superfície do material restaurador, faça a compressão digital por 35 minutos. Muito bem. A próxima questão, a questão 4, ela também tem relação com esse tratamento restaurador traumático, né, com a ART. Então ele diz aqui no enunciado que foi desenvolvido inicialmente com o objetivo de oferecer atenção odontológica a populações africanas que não contavam com atendimento, ou seja, eles não possuíam cadeira odontológica. O objetivo dessa abordagem é paralisar a desmineralização do microambiente da lesão cariosa dos dentes descidos e permanentes, sendo indicações do tratamento restaurador traumático, exceto. Então, nós temos aqui a possibilidade de atendimento em bebês, e sim, se a gente não faz o isolamento absoluto, que exige ali, né, demanda uma anestesia, e existe essa possibilidade, então a gente não realiza também, a gente pode, inclusive, realizar, né, o tratamento restaurador traumático sem fazer esse isolamento absoluto, então é, de fato, uma indicação. Dentes com sinal de pulpite irreversível, aí a gente tem que tomar bastante cuidado, porque assim, lembra que nas etapas ali, né, do processo do RT, a gente tem a remoção de dentina parcial, né, a de dentina infectada, que é uma dentina mais amolecida e tudo mais, mas a gente permanece deixando a dentina afetada. Se o dente está com pulpite irreversível, essa contaminação na dentina, ela já atingiu a polpa, então a gente não consegue fazer essa remoção parcial da dentina que é preconizada na RT. Então, normalmente, dentes com sinal de pulpite irreversível, com dor, com espontânea, com fístula, ou com comunicação já, exposição pulpar, a gente não consegue fazer o ART. Restaurações de lesão cariosa em dentina. Sim, a gente consegue fazer, a gente remove a infectada, mantém a afetada, que é aquela que tem um aspecto mais rígido, né, que não é tão amolecido, e a gente consegue fazer a restauração. E atendimento com pacientes com necessidades especiais, né, ou pacientes com deficiência. Sim, a gente consegue fazer do mesmo jeito que a gente pode atender o bebê. Ele é uma forma mais confortável, por assim dizer, porque ele não tem nenhuma dor, ele não tem nenhum material cortante, assim, né, na verdade pérfuro cortante, né, ele não tem nenhuma agulha, ele não tem aquele isolamento utilizando o dique de borracha, que às vezes é mais desconfortável. Então, você consegue fazer um bom procedimento, que é definitivamente considerado uma forma definitiva mesmo de fazer a restauração. Então, você consegue fazer o atendimento sem essa limitação, né, sem fazer uma coisa mal feita, né? Você escolhe o material correto, que no caso é o cimento de número de vidro, e você consegue usar um isolamento relativo, ele é mais confortável, ele é mais aceito pelos pacientes com necessidades especiais, certo? Então, nessa questão aqui, na questão 4, né, a resposta certa, que é a única contraindicação, né, do tratamento restaurador traumático entre as alternativas aqui, são dentes com sinais de pulpite irreversível. Então, alternativa B. Essa questão aqui foi da FAUEL de 2019, na Prefeitura de São José dos Pinhais, também no Paraná. Muito bem, nessa mesma prova de São José dos Pinhais, em 2019, nós tivemos uma outra questão falando sobre a seleção dos dentes para aplicação de selantes em fóssulas e fissuras. E aqui no enunciado diz que ele depende mais da atividade da cárie do paciente do que das condições de um dente individualmente. De acordo com as recomendações para a utilização de selantes da Academia Americana de Odontologia Pediátrica em 2004, assinale a alternativa correta. E daí ele tem várias opções que nós vamos discutir mais para frente. Primeiro, vamos lembrar o que nós temos que saber sobre selantes de fóssulas e fissuras. Então, a gente sabe que selantes são materiais adesivos que são aplicados tanto em fóssulas quanto em fissuras para visando prevenir ou o início de um processo carioso, ou mesmo impedir a progressão desse processo. Ele promove também uma barreira física que inibe a retenção, ou seja, ele não deixa com que os micro-organismos parem ali, além de micro-organismos também partículas de alimentos, que poderiam favorecer
esse desenvolvimento da lesão cariosa. Então, ele é indicado para pacientes com alto risco de desenvolver lesões cariosas e também é importante que nós consideremos a morfologia do dente. Então, se ele tem a cavidade, né, os sulcos ali muito fundos, se ele tem um defeito de esmalte que possa levar a um local de retenção, se o paciente é jovem ou não, se esses dentes já estão em oclusão ou se eles estão ainda no processo de romper. A gente tem que considerar a dieta do paciente, se ele é uma dieta rica em elementos cariogênicos ou não, ou se ele praticamente não come açúcar e sacarose, enfim. E a gente também tem que avaliar a frequência, qualidade da higienização e o uso de flúor, certo? Então, se a pessoa não consegue escovar, se orienta, mas toda vez ela chega na consulta com aquele excesso de biofilme e também não opta, né, por não fazer o uso de fluoretos, então a gente sabe que existe um risco maior dessa pessoa desenvolver cárie. Assim, a grande chave para a gente decidir se usa ou não selantes é avaliar o risco e a atividade de cárie do paciente. Então, quando a gente fala de morfologia, né, aquilo que eu falei, os sulcos, fóssulas e fissuras, além de cíngulos profundos ou algum defeito de esmalte, que possam estar associados com a presença frequente de biofilme. A idade do paciente, então se tem dentes em erupção, dentes que não tem ali aquela oclusão e que às vezes eles também estão em infraoclusão, né? Então, quando o paciente passa a escova, ele não vai chegar até a oclusal daquele dente. A dieta, se ela for altamente cariogênica e também se não tiver uma aderência ou do paciente ou da família do paciente quando é criança, no sentido de reverter essa dieta. A frequência e qualidade da higienização, então se a pessoa escova o dente quantas vezes ao dia e quando escova, quão bem ela escova, né? Além, é claro, do acesso ao uso de fluoretos. Se a pessoa utiliza fluoreto de outra fonte que não seja a água, sim, a água fluoretada convencional ali de tomar, então, a gente tem que pensar que o selante de fósforos e fissuras é indicado para pacientes de risco e microcavidades restritas ao esmalte. A gente não vai fazer um selante com microcavidades que já atingiram dentina, certo? Então, basicamente, quando que a gente usa o selante e quando que a gente não usa o selante? Existe aqui esse diagrama, né, que vai explicar isso pra gente. Então, vamos lá. Analisando a parte de anatomia dos molares, a superfície oclusal desse dente, ele apresenta fossas e fissuras mais rasas ou mais profundas? Se forem mais rasas, a higiene do paciente é deficiente ou adequada? Da mesma forma, se forem profundas, deficiente ou adequada a parte de higienização? Sendo adequada, a gente não vai selar em nenhuma situação, que é essa setinha aqui, né? Higiene adequada, não selar, higiene adequada, não selar. Agora, se a higiene é deficiente, a gente vai considerar o tipo de dieta. Essa dieta, ela é cariogênica ou não? Se ela for pouco cariogênica, nós também não selamos e indicamos ali a orientação de higienização. Da mesma forma, se as fossas e fissuras forem rasas, é o mesmo procedimento. Se a dieta for pouco cariogênica, a gente não sela e a gente mantém uma orientação de higienização. Agora não, a dieta é ali altamente cariogênica. Se ela for, a gente vai avaliar a questão do uso do flúor, certo? O flúor, ele é utilizado na forma de dentifrício, com aplicação profissional também a cada 6 meses. Se for, né, aplicação só do dentifrício, a gente pode selar no caso de, aqui, né, acompanhando esse lado, fossas e fissuras profundas, higiene deficiente, dieta cariogênica, só pasta de dente, só o dentifrício. Aí nós selamos, além disso fazemos a orientação de higienização e flúor. Em compensação da dieta altamente cariogênica com dentifrício e aplicação profissional. Quando a gente também tem aplicação profissional, a gente não vai selar e vai apenas orientar a higienização. Já no caso de fóssulas e fissuras rasas, a gente vai ter, mesmo que com uma higiene deficiente e uma dieta altamente cariogênica, se a pessoa tem acesso ao dentifrício fluoretado, a gente não vai selar. A diferença é que nós vamos fazer aplicações de flúor, e aí aqui é importante lembrar que o flúor, ele é um tratamento, o flúor de consultório, né, de aplicação profissional. Então a gente só vai aplicar caso esse paciente apresente algum tipo de lesão cariosa ativa já em esmalte, certo? Que seja passível de remineralização. Em compensação, se ele não tem uma fóssula e fissura rasa, supostamente com uma boa orientação de higiene e também com acesso a flúor, a gente consegue fazer uma prevenção sem a necessidade do selante.
Mas por que a gente não sela todo mundo, então, se o selante tem esses benefícios? Porque ele não deixa de ser uma intervenção, certo? E como toda intervenção, ele também tem um risco de fraturar em algum momento, e aí aquela fratura do selante vai ser um local de acúmulo de biofilme. Então a gente tem que ponderar muito bem os riscos e benefícios da utilização dele, como de qualquer outro procedimento. Muito bem, então a única situação que a gente sela é essa vermelhinha aqui, que está bem destacada. Vamos lá. Nós temos dois tipos de selante que nós podemos aplicar, ou o selante resinoso ou o selante ionomérico. O selante resinoso, ele apresenta um melhor escoamento e também uma melhor retenção, além de um período de longevidade muito maior. Isso se dá porque ele apresenta uma maior resistência ao desgaste, porém apresenta uma menor liberação de flúor. Ele também deve ser fotoativado, o que significa que ele é modificado por resina e ele depende então de isolamento absoluto, o que depende da compreensão e paciência e também colaboração do paciente para ali passar pelo processo de anestesia. Já o selante ionomérico, ele só é utilizado na impossibilidade de isolamento absoluto. Então, quando a gente não consegue isolar, a gente faz um selante ionomérico, mas ele não é a nossa escolha inicial. Ele é indicado para dentes recém-rompidos, que às vezes o grampo não vai parar nesse isolamento, né, para fazer certinho o isolamento absoluto. Quando não há colaboração do paciente, ou também a gente tem que considerar que quando tem uma lesão ativa mais importante, ele também pode ser uma opção, visto que ele apresenta uma maior liberação de flúor, embora ele apresente uma menor resistência. Então a gente sabe que é um dente que é um procedimento, aliás, que tem que ser acompanhado com mais frequência para que ele não frature e não fique ali gerando um novo local de retenção de micro-organismos. O passo a passo para a aplicação do selante é primeiro uma profilaxia, daí é feito o isolamento absoluto, quando possível, e para a utilização do selante resinoso. Se nós utilizarmos o selante resinoso, então, a gente faz também um condicionamento ácido e uma aplicação do selante logo depois do condicionamento. Aí é feita uma sondagem na superfície do esmalte, e aí essa sondagem e aplicação de selante é feito tanto com selante ionomérico quanto com selante resinoso, e por fim o ajuste oclusal, para que a gente tenha certeza que ele está adequado com a anatomia do dente. Sendo assim, voltando aqui à questão 5, dentre as alternativas nós temos que, vamos ler aqui a última partezinha. De acordo com a recomendação para a utilização dos selantes da Academia Americana de Odontologia, de odontologia pediátrica, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Alternativa A. A colocação de selantes em lesões de cárie de esmalte pequenas não tem se mostrado como um procedimento efetivo na inibição da progressão de lesão. Não, é uma das indicações, lembra? Em superfícies, em pequenas lesões, em pequenas perdas de continuidade do esmalte, quando restrita ao esmalte, certo? Quando a dentina envolvida, daí já não. Então, a alternativa A não está correta, né? Porque ele tem se mostrado, sim, um procedimento efetivo na inibição dessa progressão da lesão. Alternativa B. O risco de cárie e o benefício potencial do selante pode existir em qualquer dente com sulco ou fissura, desde que seja um dente permanente. Não, realmente o risco de cárie, ele existe em todos, mas se o paciente faz uma boa higienização, se o paciente faz uso de flúor, a gente não tem que se preocupar com isso. Então, o risco de cárie e benefício potencial do selante, ele pode sim existir em qualquer dente, mas se for um sulco ou uma fissura mais superficial, ele não é indicado. Então, ela também não está correta. A melhor avaliação do risco a alternativa C, né? É a realizada usando os seguintes indicadores. Morfologia dental, sim, né? Se ele é um dente com fósforos e fissuras mais profundas ou não. Diagnóstico clínico, também sim, né? Se a gente já vê lesões de cárie ali ativas ou associadas com esse sulco. História passada de cárie, sim, a história pregressa de cárie é um bom indicador de risco. Uso de flúor, também, se a gente tem, né, aplicação ali de flúor em casa ou acesso ao consultório. E o estado atual de higiene bucal, também está certo. Então, a gente vê que nenhuma dessas está errada, então, consequentemente, deve ser a resposta certa. Mas a gente nunca vai parar de ler antes de terminar todas as questões, tá? Então, todas as alternativas, perdão. Os métodos de colocação do selante devem incluir a limpeza cuidadosa dos sulcos, sim, e das fissuras, com consequente remoção do esmalte. Não, a gente não remove esmalte para fazer, né? Lembrando lá do passo a passo, a gente faz uma profilaxia, quando usa o selante resinoso, isolamento absoluto e aplicação, né, do ácido fosfórico para condicionamento. Quando é ionomérico, não precisa desses dois, só o isolamento relativo. E depois a gente já faz a aplicação do esmalte, então não tem nenhum, do selante, perdão, então não tem nenhuma remoção de esmalte.
Assim sendo, a resposta correta para a alternativa correta, né, para a questão 5 é a alternativa C. A melhor avaliação de risco é realizada usando os indicadores morfologia dental, diagnóstico clínico, história passada de cárie, uso de flúor e estado atual de higiene bucal. Muito bem. A questão 6, ela é da Prefeitura de Cambé, também em 2023, lembra que é a mesma da primeira questão que a gente resolveu, então é uma questão bem recente, e ela diz assim: qual o objetivo principal do uso de selantes dentais na prevenção de cárie? Então, essa questão, ela também tem bastante a ver com aquilo que a gente falou antes ali, né, do uso de selantes. Assim, a gente já vai procurar qual é o objetivo do uso de selantes, que a gente já discutiu. Vamos lá. Remover a placa bacteriana presente nos dentes? Não, esse é o objetivo da profilaxia. Neutralizar os ácidos produzidos pelas bactérias bucais? Não, essa é a função do flúor. Promover o fortalecimento do esmalte dental? Não, infelizmente depois que o esmalte dental é formado, não há nada que nós possamos fazer para promover o seu fortalecimento. D. Criar uma barreira física na superfície oclusal dos dentes? Sim, lembra? Para diminuir a profundidade de fósforos e fissuras. E alternativa E. Estimular a regeneração do tecido dentário destruído? Não, ele não tem essa função, certo? De regeneração do tecido. Assim, a resposta correta da questão 6 é a alternativa D. Criar uma barreira física nas superfícies oclusais dos dentes. Uma coisa que é interessante vocês pensarem, pessoal, vocês viram que nessa prova de 2023 a gente tinha 5 alternativas, né? A, B, C e D. A, B, C, D e E, perdão. Em compensação, nas mais antigas, ó, nós temos só 4. Então, fiquem bem atentos em relação a isso, tá? Para vocês terem certeza de que estão lendo todas as alternativas, enfim. Já essa prova de 2019, na Prefeitura de Mandaguari, também em Paraná, a gente tem que a cárie dentária em crianças pode ocorrer em todas as superfícies dos dentes. Entretanto, existe uma hierarquia nos dentes e superfícies atingidos que podem variar de acordo com a idade, a cronologia de erupção, as práticas alimentares, enfim, todos esses fatores. De acordo com a distribuição de lesões de cárie na dentição decídua, assinale a alternativa correta. Então vamos lá, nós temos várias opções aqui que nós vamos discutir novamente, mas a gente tem que pensar primeiro na distribuição de lesões de cárie na dentição decídua. Vamos lá. Normalmente a cárie na dentição decídua ela é chamada de cárie na primeira infância. O nome anterior dela também era chamado de cárie precoce da infância, ou ainda mais para trás era chamada também de cárie de mamadeira. Mas esses nomes caíram em desuso porque a cárie de mamadeira subentende que seja só causada pela mamadeira, e não é isso. Aliás, a gente sabe hoje que inclusive o leite ele não é o maior potencial cariogênico. O problema é que ele permite ali, né, quando misturado com tódio, mucilon, enfim, esses aditivos que daí sim tem açúcar, ele pode ser mais prejudicial. E a cárie precoce na infância subentendia que todo mundo uma hora teria cárie. Já a cárie na primeira infância não, ela é demonstrada como uma forma assim, você pode ter cárie ou não. Ela é definida então com a presença de uma ou mais lesões cariadas, não cavitadas ou cavitadas, devido a cárie ou restauração em qualquer dente primário de uma criança com idade pré-escolar, ou seja, o que é a idade pré-escolar? Entre o nascimento e os 71 meses de idade. Vamos até pegar aqui a calculadora, porque não é o meu forte, né? Essa parte de matemática. A gente vai dividir 71 meses por 12, para a gente ver até que idade é. Vamos lá, aproximadamente quase chegando nos 6 anos, certo? 6 anos é a idade que a gente entra no primeiro ano da escola, hoje, né? Por isso que eles falam em idade pré-escolar. Essa definição é dada por Medeiros e também por Beraldi e colaboradores em 2018 e 20. Então vamos lá. A cárie na primeira infância, ela acomete principalmente os dentes incisivos, por isso era chamada de cárie de mamadeira, porque na hora que a criança estava tomando leite, acumulava, né, nessa parte aqui abaixo do orbicular da boca. Então ela acomete primordialmente os dentes incisivos, depois ele vai acometer lá os primeiros molares, depois caninos e por fim os segundos molares. Tudo isso de acordo com a cronologia de erupção dentária. Por que isso? Os incisivos, eles são os primeiros dentes a aparecerem na cavidade bucal. E os incisivos superiores, em específico, quando a gente sorri, a gente não consegue chegar muito nele porque o orbicular da boca, ele estende. E além disso, quando a criança não está acostumada, né, com a escovação, a hora que a gente chega com a escova, ela tranca essa parte do lábio. Então, para isso, a gente tem sempre que colocar o dedo suspendendo para conseguir chegar com a escova direitinho na parte cervical.
Só que é um processo relativamente difícil e quem não tem a orientação adequada pode ter muita dificuldade. Por isso que os dentes incisivos são mais acometidos. E por que então os superiores ao invés dos inferiores, sendo que os inferiores às vezes até surgem antes? Isso se dá porque a gente tem umas formas de proteção, que a gente já vai falar a seguir, nos incisivos centrais inferiores e laterais também, que acabam atrapalhando, né, o desenvolvimento da cárie, e ainda bem. Depois, os primeiros molares. Por quê? Os primeiros molares são os primeiros dentes com oclusal, de fato, que a gente tem em boca. E aí, como ele aparece bem lá no fundo, às vezes é difícil da gente conseguir visualizar, principalmente os superiores. Daí que a gente tem que pensar ali numa posição adequada para fazer a escovação e visualizar todos os dentes. Depois os caninos. Por que os caninos? Os caninos eles também aparecem mais logo, né, na cavidade bucal. E normalmente quando a gente escova reto e depois a gente vai lá pro fundo. E parcialmente, parte desse canino, né, que fica na voltinha aqui, é esquecido na escovação. Então isso favorece bastante o acúmulo de placa ali, né, de biofilme e também, consequentemente, o desenvolvimento de lesões cariosas. Depois os segundos molares. Por quê? Porque eles só surgem na cavidade bucal ali perto dos 2 anos, né? Ele demora um tempinho para surgir. Então, como ele é o último, é por isso que ele é um dos últimos acometidos. Tá bom? Inicialmente ele se apresenta como uma lesão de mancha branca em região cervical, então ela fica uma mancha opaca, ela fica uma mancha rugosa, certo? Normalmente em forma de arquinho, né, acompanhando bem ali a cervical dos dentes. E o hábito mais comum para o desenvolvimento da doença está muito associado com a ingestão de bebidas cariogênicas. Então, é o leite com Toddy, é o leite com Nescau, é o leite com Mucilon, é o leite com açúcar, né? É o leite com aveia. Tudo isso acaba estimulando o acúmulo de placa bacteriana de biofilme aqui na região, principalmente anterosuperior, mas também lá nos molares, enfim, como a gente já viu, tá? Isso se dá principalmente durante o sono, mas não porque, novamente, o leite é cariogênico, mesmo a amamentação natural. O problema é que normalmente não se faz uma higienização adequada, então esse biofilme ele fica ali acomodado por muitos dias, e também ele tem essa associação com o açúcar das bebidas cariogênicas. Então, depois, além disso, durante a noite a gente também tem uma redução, né, do fluxo salivar e tudo isso acaba favorecendo a ocorrência de lesões cariosas. Vamos lá. Sendo assim, a gente já sabe que, lembra que eu comentei com vocês que existe um método de prevenção, por assim dizer, nos incisivos centrais e laterais inferiores? A gente tem aqui, né, indicado bem aqui debaixo da língua, a glândula sublingual. Essa glândula sublingual, ela fica dos dois lados, ela sai ali perto da carúncula lingual, né? Bem no ventre da língua. E ela sai jogando diretamente saliva atrás dos incisivos centrais inferiores. Isso faz com que a saliva que tem ali, ela atua primeiro naqueles dentes. Então é muito difícil que a gente consiga suprimir, né, esse efeito positivo, esse efeito benéfico da capacidade de tampão da saliva nesses dentes, visto que a glândula sublingual ela chega muito certeira ali nesse local. Beleza? Muito bem. Sendo assim, nós voltamos à questão 7. Na questão 7, então, que fala de acordo com a distribuição das lesões de cárie na dentição decídua, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Os molares inferiores são normalmente os primeiros dentes a serem atingidos pela cárie precoce da infância. Tá vendo? Aqui eles estão usando o termo cárie precoce da infância e não cárie na primeira infância. Mas tá tudo bem, né? É uma adaptação que a gente faz. Então, normalmente os primeiros molares inferiores são atingidos? Não, a gente viu que são os centrais e laterais, incisivos centrais e laterais superiores. Em crianças menores de 2 anos de idade, as superfícies oclusais dos molares superiores podem contribuir com mais de 90% do total de lesões. Esse aqui deixa a gente um pouco na dúvida, né? 90% é muita coisa. A superfície oclusal de molares realmente podem atrapalhar ali um pouquinho. Vamos deixar ele em stand-by num primeiro momento? Sim? A região desmineralizada inicialmente se apresenta na forma de mancha branca, próxima à região oclusal incisal. Não, de fato ela se apresenta como uma mancha branca, desmineralizada, opaca e rugosa, porém na região de cervical do dente, não oclusal incisal. Então a alternativa C está incorreta. Alternativa D. Os incisivos inferiores, em geral, permanecem sem lesão devido à sua proximidade dos dutos de excreção das glândulas salivares, submandibulares e sublinguais.
Sim, certo? Os incisivos centrais e laterais inferiores, a gente disse que são os mais protegidos da cavidade bucal. Então, como a gente ficou na dúvida entre a B e a C, e a gente volta na B e tem uma estatística ali meio questionável, né, de 90% de todas as lesões, a gente subentende que ela não está correta e, consequentemente, a alternativa correta para essa questão é a alternativa D. Os incisivos inferiores, em geral, permanecem sem lesão devido à sua proximidade com os dutos de excreção das glândulas submandibular e sublingual. Muito bem, pessoal. A questão 8 é novamente da prova de Prefeitura de Mandaguari, em 2018, e nela é dito o seguinte: o aconselhamento nutricional da infância tem sido apontado como um dos grandes desafios para a OMS, com vistas à melhoria de desfechos de saúde em geral e saúde bucal. De acordo com os 10 passos para uma alimentação saudável da infância proposta pelo Ministério da Saúde, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. Alternativa A: dar somente leite materno, água e chás até os 6 meses de idade. Olha, isso aqui é uma grande pegadinha, tá? Porque isso, há tempos atrás, né, alguns anos, ele era realmente preconizado. Você realmente dava água e chá para as crianças até os 6 meses. Porém, atualmente, sabe-se que a água só é necessária quando começa a introdução alimentar, então ali, quando há amamentação com leite materno, né? Só tem a necessidade de água quando há a introdução alimentar, então ali por volta dos 6 meses, e chás são recomendados apenas 1 ano de idade, apenas depois, né, de 1 ano de idade. Isso porque diminui o risco de inflamação. Então, nesse caso aqui, a gente já sabe que possui uma possibilidade de ser essa correta. Mas, antes da gente continuar lendo as alternativas, vamos pensar em tudo que a gente sabe sobre alimentação saudável na infância. Vamos lá. O aconselhamento nutricional, então, nessa primeira infância, ele consiste não só numa diminuição da dieta cariogênica, mas também numa forma de estimular corretamente uma alimentação saudável. Então, nós temos alguns grupos alimentares que devem ser considerados quando nós pensamos no aconselhamento nutricional. Um deles é o grupo da construção, que são aqueles ricos em proteínas. A proteína ela é utilizada justamente para aumentar, para modular o metabolismo celular. Então, elas são bastante importantes para o crescimento e desenvolvimento. Nós temos 2 fontes de proteína. A proteína animal, que daí você encontra em carnes, né, de uma forma geral. Carne, fígado, peixe, frango, ovos, queijo, leite, rim, língua, tripa, camarão, iogurte, enfim, leite e derivados e qualquer outro tipo de carne, incluindo os frutos do mar e o ovo, certo? Proteína vegetal, aí leguminosas e cereais, então, feijão, favas, lentilha, trigo, arroz, aveia, soja, farelo, enfim. E também em sementes. Além de sementes, nós temos, por exemplo, as castanhas, as nozes, certo? Todas elas também são ricas em proteínas. Também temos as folhas, que pode ser de chuchu, de macaxeira, de beterraba, couve, jerimum. Pode ser, enfim, uma série de folhas que também apresentam esse risco, esse grande, na verdade, acúmulo de proteínas, certo? Então, esse foi o grupo de construção. Já o grupo de energia, eles são alimentos que fornecem ali a energia para o nosso corpo funcionar direitinho. Então, para a gente poder trabalhar, para a gente poder caminhar, para a gente poder fazer tudo que a gente precisa fazer. Eles normalmente têm agradáveis aroma, textura e também sabor. Eles são ricos, muito ricos, na verdade, em energia e são a fonte principal de carboidrato do nosso organismo. Então, eles funcionam também como isolante térmico, visto que eles ajudam a modular essa temperatura e auxiliam no transporte e na absorção da vitamina A, D, K e E, além de também protegerem os nervos e órgãos externos, tais como estômago e rins, contra choques e lesões. Ele forma essa camadinha, né, mais gordinha ali ao redor deles. Temos então o grupo de construção, temos o grupo de energia, certo? Nós temos também o grupo de proteção. Esse grupo são elementos ricos daí em vitaminas e sais minerais. E elas têm a função de proteger o nosso corpo contra doenças, contra infecções e também aumentar a sua resistência do sistema imunológico. São eles participantes dessa formação, né, de ossos e tecidos, além de prevenir tipos diversos de câncer e evitar o envelhecimento precoce. Mas a gente deve sempre lembrar que o estômago de uma criança ele é um estômago bastante pequeno, certo? Ele apresenta ali uma quantidade mais ou menos de
200 a 300 gramas, então, consequentemente, tem que ser oferecidas pequenas porções várias vezes ao dia. Uma criança de 1 a 3 anos, por exemplo, pode comer em torno desses 200 a 300 gramas e para obter essa energia e também os nutrientes suficientes, você deve dar comidas ou concentradas ou bem alimentá-las de maneira frequente, várias vezes ao dia. Já com relação à alimentação da criança, a OMS preconiza o aleitamento materno de forma exclusiva até os 6 meses e podendo se estender até os 2 anos ou até o interesse da mãe e da família. Ou seja, a criança não deve beber nem água e nem suco. Já o leite materno, ele é muito melhor e muito mais completo para a criança, além de sanar inclusive a sua sede. Oferecer à criança amamentada águas ou chás, uma prática que, como eu falei, né, quando a gente estava começando a ler as alternativas, que era bastante comum até bem pouco tempo atrás, pode inclusive dobrar o risco de diarreia nos 6 primeiros meses, o que poderia levar a uma síndrome do intestino nervoso ou mesmo uma perda de peso e nutrientes. No início da alimentação, aí sim os alimentos devem ser amassados com um garfo, certo? Então assim, você não vai transformar ele numa sopa, você vai amassar ele um pouquinho. E aos 9 meses, a maioria das crianças já consegue aceitar alimentos cortados em finas camadas. A gente tem que considerar que uma das formas também de introdução alimentar é o BLW. Aos 2 anos já pode comer metade do que come um adulto. É basicamente o que meu filho come hoje, que eu tenho um filho, né, de 2 anos, então é basicamente o que ele come hoje, a gente sabe que está bem ali dentro da média. Considerando isso, então, na questão 8, né, a gente já avaliou a alternativa A, né, de dar somente leite materno, águas e chás até os 6 meses. Aí nós estamos procurando a alternativa incorreta. A 1, né, a alternativa A, por enquanto, tem uma grande chance de ser, né? Mas vamos ler as outras. Ao completar 6 meses de idade, a gente pode dar alimentos complementares 3 vezes ao dia se a criança estiver em aleitamento materno. Sim, se tiver em aleitamento de fórmula, também. Além disso, estimular o consumo diário de frutas, verduras e legumes nas refeições. Faz sentido, certo? A gente quer uma criança não só livre de cárie, mas uma criança também muito saudável. E a alternativa D é a alimentação complementar, que deve ser espessa desde o início e oferecida com colher. Também tá certo, ela deve ser espessa para a gente já ter textura, como eu falei, de amassar só com garfo e preferencialmente oferecida com colher. Assim sendo, a alternativa incorreta, que é o que a gente busca como uma resposta certa aqui da questão 8, é a alternativa A. Muito legal. Perfeito, pessoal. Agora indo para a questão 9, né? Nossa penúltima aula de hoje, na nossa revisão, ela também foi feita na prova de Maringá de 2018, certo? E nela vamos trabalhar um outro tema bastante importante, que é a utilização de flúor. A utilização da aplicação tópica de flúor, ou ATF, com abrangência universal, é recomendada para populações nas quais se constate ao menos uma das seguintes situações. Alternativa A, exposição à água de abastecimento. B, exposição ao flúor na água há menos de 1 ano. CPOD maior que 5 aos 12 anos de idade ou menos de 30%. Esse aqui, né, dos indivíduos de grupo livres de cárie aos 12 anos de idade. Para essa questão aqui, a gente tem que avaliar, primeiramente, quais são as diretrizes, né, da Política Nacional de Saúde de 2004, que fazia parte do edital dessa prova. A aplicação tópica de flúor, que é o ATF, visa a prevenção do controle de cárie, né, também o controle de cárie, através da utilização de diversos tipos de produtos à base de flúor, como géis fluoretados, verniz, bochechas, enfim, em ações coletivas, ou seja, para todo mundo, né, assim, aplicações gerais. Para instituir essa aplicação tópica de flúor, se recomenda considerar a situação epidemiológica, ou seja, o risco daquela população em apresentar diferentes graus do risco de cárie, certo? Onde, no caso, essa ação vai ser realizada. Então, a gente avalia a população e se a população apresentar um alto risco de cárie, daí sim a gente realiza essa aplicação tópica de flúor. Como que a gente consegue avaliar esse risco de flúor, né? Quando se tem uma abrangência universal, recomenda-se que as populações sejam aplicados flúor, né? Aplicados quantidades, né, adequadas de flúor nas populações que se apresente pelo menos uma das seguintes situações. Sejam elas exposição à água de abastecimento sem qualquer grau de flúor, exposição à água de abastecimento contendo naturalmente valores muito baixos de flúor, até 0,54 ppm de flúor, que é partes por milhão,
exposição a flúor na água com menos de 5 anos, CPOD maior de 3 aos 12 anos de idade, ou menos de 30% dos indivíduos do grupo são livres de cárie aos 12 anos de idade. Então, quando a gente volta para a questão 9 aqui, né, nós temos que, dentre essas opções, a única que faz parte aqui, né, dessas diretrizes da Política Nacional de Saúde de 2004 é a alternativa D. Menos de 30% dos indivíduos do grupo são livres de cárie aos 12 anos de idade, sendo essa a alternativa correta. Quando a gente volta nas outras, a gente vê, até 0,1 ppm de flúor, quando são naturalmente baixos, não, é 0,54. Exposição de flúor na água a menos de 1 ano, não, é menos de 5 anos. E o seu POD maior que 5, não, é maior que 3, né? Voltando aqui, 3 aos 12 anos de idade. Então, é por isso que a única resposta correta dessa questão aqui é a alternativa D. Já a questão 10 também fala a respeito de prevenção de cárie, tá? Só que ele quer saber a alternativa incorreta relacionada a ela. E para isso, também da Prefeitura de Maringá, né, em 2018, e para isso, então, a gente tem que avaliar uma série de outros temas associados. Então, por exemplo, o processo de des- e remineralização da cárie. A gente sabe que a hidroxiapatita, que é o principal mineral, né, ali presente no esmalte dentário e também na dentina, ela é solúvel. Porém, ela precisa estar em equilíbrio iônico, ou seja, nem mais ácido nem mais básico do que a saliva. Os ácidos são gerados pelas bactérias no processo de fermentação, têm a capacidade de alterar esse equilíbrio, levando então a uma perda mineral bastante localizada. Quando a gente fala de pH crítico, é o pH que começa a desmineralização daquele tecido, né? Para a dentina, esse pH crítico é de 6,5. Considerando aí que a média, né, da nossa saliva neutra é em torno de 7, tem que baixar só um pouquinho, né? Ali 0,5 já começa a dissolver, né, a solubilizar a dentina. Em compensação para o esmalte é 5,5, ou seja, tem que estar mais ácido. Por isso que quando a gente tem uma cavidade que está só em esmalte, ela ainda é mais protegida. Mas quando a gente já tem uma cavidade com exposição de dentina, ela tende a avançar muito mais rápido. Quando há presença de flúor, também é formado um mineral chamado fluorapatita. E essa fluorapatita, ela tem a capacidade de diminuir essa desmineralização e também de atuar no processo de remineralização dentária. Por isso que o flúor é tão importante para equilibrar esse processo de des- e remineralização. Aqui nós temos, né, um esquema, né, para a gente compreender um pouquinho melhor como acontece isso. Então, o processo de desmineralização, e eu peço desculpa que aqui está faltando um Szinho, mas o processo de desmineralização na presença de flúor, repare, as setinhas vermelhas são aquelas da dissolução da hidroxiapatita. Já as setinhas verdes são a precipitação da fluorapatita. A perda mineral, na ausência de flúor, ela é bastante grande, tá vendo? Só que quando a gente tem o flúor disponível na saliva e também disponível no biofilme, ela tende a criar mais fluorapatita e ela equilibra, né? Na verdade, ela vira essa equação de desmineralização para a parte de remineralização, de ganho da hidroxiapatita e da fluorapatita, certo? O flúor, ele tem alta afinidade tanto pelos íons de cálcio quanto de fosfato. Por isso que ele consegue criar ali novas estruturas que permitem utilizar esses íons cálcio e fosfato que seriam perdidos para o meio, retornando na forma, então, de fluorapatita, certo? Já quando a gente tem um processo de remineralização, a gente sabe que a saliva e o biofilme, eles devem estar super saturados, ou seja, eles devem apresentar mais íons ali para poder voltar do que a média ali esperada, certo? Então, as setinhas pretas, voltando, são os ganhos de mineral. Na presença de flúor, repare que a gente tem mais setinhas verdes que estão complementando essa remineralização usual. E para isso, o flúor tem que estar constantemente disponível, já que o processo de des- e remineralização são pH dependentes, ou seja, eles acontecem baseados no pH. Repare lá, a desmineralização é menor que 5,5. Já a remineralização, ele tem que ser maior do que 5,5, certo? E daí, com isso, eles dependem também desse efeito tópico do flúor. A exposição de flúor de 6 a 8 vezes por dia
a exposição a essa baixa, né, de pH, o pH mais baixo, de 6 a 8 vezes por dia, vai ocasionar lesões de cárie, mancha branca, na verdade, inicial, principalmente em cavidades, em superfícies, na verdade, mais suscetíveis, ou seja, com maior presença de biofilme. Se depois, né, que essas manchas brancas continuarem evoluindo, se a gente não conseguir intervir num processo de remineralização utilizando o flúor, elas podem continuar evoluindo até desenvolver cavidades, certo? Então, o que a gente tem que impedir aqui? Essas manchas brancas, né, em questão de cavidades, mas a gente tem que impedir essa progressão das lesões de mancha branca para que elas não se tornem cavidades. Além disso, é importante a gente realizar o controle mecânico do biofilme. Aqui, novamente, um errinho de digitação, gente, peço desculpas, certo? Mas o controle mecânico do biofilme, ele é essencial para a gente desestabilizar esse biofilme que está ali e que é um biofilme bastante cariogênico, certo? Então, a gente tem o dentifrício fluoretado, né, que pode ser ali utilizado como um controle associado a esse controle mecânico e, é claro, a escova de dente e o fio dental. O foco, né, a utilização desse controle mecânico é justamente eliminar o biofilme dental, de forma que eles serão obtidos níveis de limpeza suficientes para não só prevenir, mas também controlar o desenvolvimento da doença cárie, ou seja, impedir que aquelas lesões de mancha branca se tornem cavidades. E o paciente deve ser responsável por esse cuidado e, por isso, o paciente e a família, quando no caso de crianças, devem ser conscientizados. A dificuldade para que isso aconteça é principalmente na vestibular dos molares permanentes e também na lingual dos molares inferiores, de dentes em fases de irrupção. Para esse controle, é indicado uma recomendação mínima de 1000 partes por milhão de flúor, né? 1000 ppm de flúor. Você consegue ver isso ali pela parte de trás das caixinhas, né, de pasta de dente, né, de dentifrício fluoretado, na parte de ingredientes, e ele deve ser utilizado desde o nascimento do primeiro dente descido, se iniciando também a escovação por um responsável. O tamanho da escova deve ser sempre adequado à cavidade, então ele deve ter um tamanho adequado, pequenininho normalmente, para a gente conseguir chegar até a distal do último dente, e a escovação preconizada é 2 vezes ao dia. Além disso, a gente deve considerar que na dieta a gente tem que excluir sempre que possível a sacarose, visto que ela é o açúcar mais cariogênico da dieta. Ele é considerado, né, um açúcar invertido e ele é facilmente hidrolisado, ou seja, ele é facilmente quebrado por ácidos que estão diluídos ali na cavidade oral ou mesmo no biofilme. Ele possui uma ligação glicosítica, então altamente energética, e quando ela se quebra, quando ela é hidrolisada e essa energia ela é liberada para o meio, ela aumenta a virulência do biofilme, tornando o meio todo mais ácido, o que favorece também o desenvolvimento de lesões de cárie. Considerando tudo isso, vamos voltar aqui para as alternativas da questão 10. Então, assinale a alternativa incorreta relacionada à prevenção de cárie. Alternativa A. Dentre os substitutos do açúcar, o sorbitol é o único adoçante que pode prevenir a cárie. Nossa, prevenir a cárie, um adoçante, a gente nunca ouviu falar isso, até porque a cárie ela não é causada exclusivamente pela parte do substrato, né? Claro que o substrato ele é importante, mas existe fornecimentos de açúcar por outros lugares. O sorbitol ele não consegue ser substituído pelo açúcar em todas as situações. Então essa aqui tem grande chance de ser incorreta. Vamos ler as seguintes. O açúcar do tipo sacarose é mais cariogênico do que outros tipos de açúcar, como a maltose. Sim, a sacarose é o açúcar mais cariogênico da nossa dieta, né? Como a gente já viu. Então, ela é realmente mais cariogênica do que a maltose. Alternativa C. O controle da placa inclui a remoção da placa de bactérias, né, da placa bacteriana ou biofilme, dos dentes e tecidos orais adjacentes. Sim, através da escovação, né, como a gente já viu, o controle de placa ele vai remover essa placa, vai desestruturar ali aquele biofilme e isso tende a prevenir a doença cárie. E alternativa D, a terapia com flúor inclui a aplicação profissional do flúor, a terapia de flúor doméstica, ou seja, na utilização, né, de dentifrício fluoretado com a menos 1000 ppm de flúor e também o consumo de água de abastecimento fluoretada. Sim, a alternativa D também está correta. Assim, visto que a gente percebeu ali que o sorbitol não é um substituto anticariogênico, a gente viu que as alternativas B, C e D estão de acordo com a prevenção de cárie, a gente entende que a alternativa A ela é
bastante, ela é marcada como alternativa incorreta em relação à prevenção de cárie, sendo, portanto, a resposta certa. Pessoal, essa foi a nossa revisão, espero que a gente tenha contribuído bastante para que vocês estejam ali mais preparados para essa prova. Nós desejamos uma excelente prova, um excelente concurso a todos, que vocês consigam muito sucesso e que consigam atingir os objetivos que vocês esperam. Estamos sempre à disposição para ajudar, para esclarecer, enfim, e é um prazer tê-los conosco nesse momento. Muito obrigada, uma ótima prova e um abraço, até a próxima!